preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz a todos e todas. Que o Senhor nos alcance de uma forma tremenda nesta manhã, nesse dia. Que seja e vai ser, em nome de Jesus, o melhor dia das nossas vidas. Por quê? Porque é o dia que o Senhor está e preparou para cada um de nós. Então eu profetizo, esse dia é o melhor dia de Deus, para mim e para você. Por quê? Porque nós estamos na expectativa da ação de Deus, do cuidado de Deus. Por isso, uma saudação especial a vocês que nos assistem nesta manhã. Essa audiência que só nos motiva, essa audiência que só nos estimula a continuar pregando esse evangelho que salva, esse evangelho que cura, esse evangelho que nos faz assim prontos para a batalha. Eu quero falar nessa manhã, nessa palavra de Deus ministrar nos nossos corações, sobre um tema que tem sido assim para mim um estímulo para a minha jornada, para a minha caminhada, e será para você também um estímulo, eu acredito, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre uma igreja feliz. O povo feliz é esse povo de Deus, não é verdade? O povo feliz. E quando eu afirmo que somos uma igreja feliz, parece que eu vou na contramão da realidade adversa que nos rodeia. Alguém pode reagir assim, mas feliz? Como eu sou feliz se eu estou passando por algum estreito, alguma crise, alguma dificuldade? Mas eu penso que nas nossas maiores adversidades e limitações, pela fé podemos afirmar, somos felizes no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos faz pronto para as batalhas e as vencemos pela graça, força e poder do nosso Deus. Posso então voltar a afirmar isso? Somos felizes, uma igreja, fazemos parte de uma igreja feliz, somos povo de Deus, cristãos e cristãs, por isso verbalizamos esta verdade espiritual. Amém? Que bom, então mais uma vez, bom dia a você que nos assiste nesse momento, é a bênção de Deus estar sobre a sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Salmista, no Salmo de número 126, ele diz, um texto muito interessante: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha só essa convicção que Israel tinha, de que era Deus que fazia a restauração, que fazia a mudança, a modificação de caos para uma situação de livramento. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas fez Deus por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Israel tinha uma alegria porque contemplava, porque presenciava o livramento do Senhor. Muito bem, falamos sobre povo feliz, né? Às vezes soa como uma utopia, e porque a sociedade, ou parte da sociedade, rotula, chama a igreja de uma forma pejorativa de lugar de gente neurótica. Parece que cristão e cristã é comparado com pessoas neuróticas, pessoas que de repente não têm o que fazer porque vocês estão lá na igreja. Não, não é isso. Não é isso. Essa afirmação não é verdadeira. Aliás, é uma afirmação construída por Freud, que é o pai da psicanálise. Ele desenvolveu esse tema dizendo que o povo cristão, quanto mais está na igreja, mais neurótico ele fica, ou é. Não é verdadeiro esta afirmação. Então nós precisamos, para que essas afirmações elas não sejam verdade em você e nem em mim, precisamos então reafirmar, reaprender, né, a vivermos a dimensão da alegria de Deus. Uma religião feliz,
uma religião de abundância no Senhor. Por isso, é necessário que verbalizemos e falemos sempre: somos um povo abençoado, apesar das nossas lutas. E quem não as tem, hein? Passamos às vezes por poucas e boas nessa nossa jornada espiritual, nessa nossa jornada existencial. Poucas e boas, limitações que nos assaltam vez ou outra, mas isso não impede de que esta ação da graça de Deus nos alcance em nome de Jesus. No que consiste um povo feliz? No que consiste uma igreja feliz? É interessante você observar no Salmo de número 137, uma igreja feliz é uma igreja, ou povo feliz, é um povo que não esconde a dor. É paradoxo? É paradoxal essa afirmação que eu faço? Primeiro eu disse que somos felizes, e agora eu afirmo que não escondemos a nossa dor. Não é paradoxal? É uma verdade interessante. Por quê? Porque o expor a dor diante de Deus traz quietude e refrigério para a nossa vida. Muitas vezes nós camuflamos, escondemos a dor que estamos passando, ou a tristeza que estamos tendo por alguma razão. Por favor, entenda uma coisa: você tem o direito de chegar até Deus, até o Senhor, e expor o anseio, a fragilidade, a malquerência que esteja por alguma razão importunando você. É um direito espiritual, porque Deus, o Pai, te acolhe. Ele não vai desmerecê-lo. Ele não vai apontar o dedo e falar assim: ah, você está sofrendo? Não, você merece sofrer. Pelo contrário, o Senhor vai ouvir a nossa confissão, vai ouvir a nossa lamentação e vai derramar o óleo da alegria sobre nossas vidas, o conforto da presença do Espírito Santo. Então a igreja feliz, um povo feliz, um povo de Deus feliz, abençoado, é um povo que tem a capacidade de reconhecer a sua dor. O salmista, no Salmo 137, é muito interessante. Presta atenção como o salmista tem a capacidade de uns salmos antes, alguns salmos depois do que nós lemos, que eles falavam e que eram felizes, que estavam como quem sonha, ele chega até Deus e fala, Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Meu irmão, minha irmã, parece que é incoerente essa fala minha, mas às vezes você chora e choramos alguma inquietude. É normal passarmos por algumas situações de desconforto espiritual ou desconforto emocional. Isso é totalmente plausível e possível que aconteça. E não é, e o Senhor, percebemos aqui nos Salmos que os servos de Deus disseram no versículo 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles diziam: como cantaremos? Diziam esses irmãos aqui do Antigo Testamento, Salmo 137, como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Estavam abatidos, estavam desestimulados, estavam talvez, quem sabe até depressivos pelo fato da escravidão vivida lá na terra dos caldeus. Foram levados por Nabucodonosor para o exílio, e lá distante do Senhor, distante do templo, não encontravam razão para adorar o Senhor. Concordamos com esse sentimento? Não, mas é um direito que eles tinham de falar: Senhor, não conseguimos cantar, não conseguimos louvar, levantar as mãos, né? Faltam-nos as palavras para colocar, para pronunciar a nossa oração. Entenda uma coisa: Deus sabe que nós somos limitados e somos seres humanos finitos. Por isso diz a palavra que o Senhor, Ele nos acolhe, o Espírito Santo é que coloca em nossas bocas as palavras da oração que sequer sabemos orar como convém. Por isso não se diminua se por alguma razão você passa por algum infortúnio, mas saiba que esse infortúnio pode ser usado para alavancar a sua fé, alavancar a sua vida espiritual ou as várias áreas da sua vida. É interessante que o conceito de sublimar o sofrimento é um conceito freudiano. Freud, que é o pai da psicanálise, ele dizia que muitas pessoas escondem o sofrimento, e para poder não levar o sofrimento,
criam utilidade. Então, cristãos e cristãs que trabalham com muito afinco em suas igrejas, o que não é errado, mas muitas vezes para esconder uma dor. Como que se evangelizar bastante, se fizer as obras de Deus ou de caridade, ou qual seja essa obra, ela vai substituir uma dor que está machucando, sangrando a alma. Sublimar a dor é muito perigoso, porque ela na verdade não saiu, está escondida. Ela está escondida. Nós temos uma capacidade imensa de escondermos a nossa dor, por vergonha de afirmar, de confessar diante de Deus aquele sentimento. Escondemos a dor e na hora mais imprópria, aquela dor aflora, ela vem à tona, e aí nós nos percebemos homens e mulheres tão carentes como nós na verdade somos. Por isso, em vez de sublimarmos a dor, em vez de escondermos a dor, em vez de fingirmos que não estamos passando por alguma situação, façamos oração ao Senhor, dizendo: Senhor, sonda a minha vida, tira esse caminho mau, tira esse sentimento ruim, coloca em mim os teus bons sentimentos, as tuas boas promessas, em nome de Jesus. Você tem um direito de chorar, tá certo? É um direito nosso. Não que você vá viver chorando todos os dias. Não é isso. O salmista, é interessante que uma vez ele disse assim, Davi, né? Que o seu choro, ele exagera, eu penso, né? O choro dele, do salmista Davi, molhava toda a sua cama. Tá certo que exagerou, mas ele estava dizendo: olha, eu estou numa crise tão grande. Salmista, o Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus tinha uma imensa cumplicidade. Ele disse que o choro dele molhava toda a sua cama. E só que nós sabemos que Deus cuidou de Davi. Ele foi o maior rei que Israel já teve. De Davi vem a linhagem que chega até Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Há um livro, uma vez eu li, do pastor Caio Fábio, talvez você possa até adquiri-lo. Eu não lembro totalmente o tema completo, o tema direito, mas pelo direito de dizer está doendo. Então o crente tem o direito de falar: Deus, Jesus, está doendo, né? Senhor, eu sei que a vida é boa, a vida é bela, os passarinhos cantam, as flores têm perfume, enfim, o sol aquece, tudo é belo, mas por alguma razão desconhecida está doendo. Eu não consigo, Senhor, entender essa dor, eu não consigo me livrar dessa dor. Faça essa oração do Senhor, fará com que esse sofrimento seja amenizado. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém. É interessante também, irmãos e irmãs, né? Afirmo mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês estarem ouvindo esse programa. É o programa O Poder de Deus, programa da Igreja Metodista, feito com carinho para abençoar a sua casa. Eu tenho uma imensa satisfação de estar aqui, poder trazer essa palavra que é abençoadora primeiro na minha vida, e eu penso que alcança você também, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Vocês podem escrever para a gente, depois nós daremos o e-mail para que vocês reajam, dizendo se o programa está sendo, como você está vendo, né? Assistindo, como ele chega até a sua casa. Muito bem. A igreja ela é feliz porque ela espera o melhor do Senhor. O salmista, Salmos de número 30, eu quero ler com vocês, tá? Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Se você não tiver, você só escute, não tem problema. Mas com Salmos de número 30, versículo de número 5, diz: porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então o povo feliz é aquele povo que aguarda o melhor de Deus na hora oportuna, no momento oportuno. No caos, na adversidade, ele não se desespera, mas pela fé ele aguarda a ação do livramento de Deus, do poder de Deus, espera no Senhor. É impactante essa palavra para mim, porque às vezes a gente acha que nada vai acontecer, não é? Achamos então que as coisas não vão mudar. Parece que o quintal do vizinho é mais verde, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Parece que todo mundo tem razões para felicidade e nós não temos, não é verdade? Nós nos comparamos com as pessoas e nos diminuímos.
e parece que nada vai acontecer, mas em nome de Jesus, eu profetizo essa palavra de Deus na sua casa, na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer, no tempo, na hora oportuna, virá o livramento do Senhor, virá a cura do Senhor, virá o milagre do Senhor. Eu creio totalmente nisso, porque já fui alvo dessas intervenções de Deus na hora oportuna. Quantas vezes eu pensava assim comigo: poxa, o barco afundou. Aquela frase que nós escutamos muitas vezes: a vaca foi para o breve, a vaca foi para... Então não tem mais jeito, tirada nem com guindaste. Mas é interessante que quando tudo parece dizer, afirmar que não, eis que vem a voz de Deus dizendo: eu tomo conta de você, eu ajudo você, eu te tiro dessa situação dessa situação de caos e o coloco sobre uma rocha, um terreno firme. Amém? Essa é a palavra que me faz assim tão bem acreditar que isso acontece. Deus toma conta de você, Deus toma conta da sua casa, do seu casamento, da sua vida financeira. Nós somos as ovelhas, né? O Senhor é meu pastor. O salmista afirma num dia de muita felicidade: Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. É interessante que a ideia de pastor, né? Pastor e ovelha, ovelha animal, dizem, eu nunca acho que presenciei, vi de perto uma criação de ovelhas, mas dizem que as ovelhas são os animais mais, digamos, qual termo que eu posso usar aqui sem ofender nossos queridos bichinhos, mas são os animais mais com reação mais lenta da natureza. Dizem que qualquer bicho, quando vê o perigo, foge. Então uma barata, quando acende a luz, ela corre, mas a ovelha, quando vê o perigo, ela corre em direção ao perigo. O lobo, quando entra lá na criação das ovelhas, faz um estrago, porque as ovelhas não correm. Interessante, até um rato corre, a ovelha fica lá e o lobo pega todas elas. E a igreja, Deus compara todos nós como ovelhas. Temos dificuldade de correr do perigo, temos dificuldade de sair dos laços que nos oprimem. Por isso a ação do pastor: o pastor chega lá, põe o lobo para correr, usa cartucheira, mete chumbo nos lobos e salva e protege as ovelhas. O Senhor age como pastor das nossas filhas. O salmista afirma isso, e essa é a palavra: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua presença estão comigo, em nome de Jesus. Amém. Então, receba essa palavra e creia de que, ainda que haja algum caos, dificuldade, podemos estar certos da proteção e da graça do Senhor nosso Deus. Agora, o povo feliz, né? O povozinho feliz é o povo de Deus. É um povo que, quanto mais as coisas ficam difíceis, mais eles encontram razões para louvar e glorificar o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. A igreja, o povo feliz, é o povo que reconhece: Deus fez. Olha só que interessante. O milagre acontece por iniciativa e ação de Deus. Não somos nós os líderes, né? Nós os pastores ou pastoras, por mais, entre aspas, poder que tenhamos, né? Por mais virtude que tenhamos, não somos nós que abençoamos vocês. Abençoamos com a palavra, mas é a palavra que te alcança. É o Senhor que lhe abraça, é o Senhor que lhe envolve. A bênção, ela vem do Senhor Jesus. Por isso, toda glória, exaltação deve ser dada ao Senhor. O salmista diz no Salmo 115, se não me falha a memória, versículo 1: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Amém ou não? Entenda isso. Por isso, o povo feliz, a igreja feliz, é aquela que reconhece: Deus fez. Vamos voltar lá para os Salmos de número 126. Nós lemos no começo dessa ministração. Eu quero ler novamente com vocês. Salmo de número 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Israel tinha uma capacidade tremenda de reconhecer que o milagre tinha uma origem certa. Tinha uma origem certa, vinha do Senhor, ela vinha de Deus. Por isso, nossos olhos, eles, muitas vezes, nossos olhos, eles são, uma afirmação interessante que Deus pôs no meu coração: nossos olhos são egoístas. Primeiro, enxergamos mais o caos do que a vitória, do que a conquista. Mesmo que haja uma tempestade, acima da tempestade, o sol brilha. Nas poucas vezes que eu andei de avião, nas poucas vezes, não porque eu tenho medo, mas porque me falta oportunidade. É interessante que o avião, ele voa acima das nuvens,
E você observa que se houver alguma tempestade, pelo menos naquele momento que está sobre as nuvens, a tempestade não alcança o avião. Você percebe que o sol brilha acima das densas nuvens. A tempestade, ela existe, mas acima delas está o sol de Deus, a glória de Deus. Por isso, os nossos olhos, eles são egoístas por algumas razões. Primeiro, conseguimos enxergar o caos. Temos dificuldade de enxergar a graça de Deus. Somos muito pessimistas e derrotistas, infelizmente, mas Deus está tirando isso da igreja. Chega de igreja pequenada, chega de igreja que verbaliza só o caos, igreja que fica lamentando a sorte. Somos hipócritas, somos fracos. Não. Vez ou outra você pode chorar e lamentar, mas o Senhor faz coisas novas. Por isso a igreja precisa sair de uma situação onde ela se apequenou muito diante das circunstâncias, mas a igreja, ela é o povo de Deus nessa terra. Tem uma frase, um comentário interessante. Alguém uma vez perguntou assim, alguém disse assim, fizeram uma pergunta: para que serve a porta? A porta numa casa? Uma porta? Alguém respondeu: a porta serve para defender quem está do lado de cá, certo? Então a porta defende quem está numa casa. Você tranca a porta e entra, fica dentro de casa esperando que ninguém invada, e aquilo lhe protege. E aí o pregador disse: bom, a igreja, o inferno, as portas do inferno, diz o Senhor Jesus, não prevalecem contra a igreja. Aí o pregador disse: por que o inferno tem porta? Porque ele fica atrás da porta. Ele é tão fraco diante do poder de Deus que ele se esconde atrás das portas. Se ele tivesse toda essa condição de derrotar, de aprisionar, de nos manter na inquietude, ele não estaria escondido atrás das portas. Deu para entender essa ilustração? Porta serve para defender. Se você não tivesse algum tipo de receio, não teria porta em nossas casas. Não teria porta, você tranca as portas. Então o inferno tem porta. Por quê? Porque ele tem o poder de Deus. Diz o Senhor que ele venceu, Jesus venceu na cruz do Calvário todos os principados. Jesus venceu a tua guerra, a tua luta. Aleluias! Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja alegre e feliz é aquela que reconhece, primeiro, os olhos estão colocados no Senhor, e depois esses olhos, eles são colocados naquele Deus que faz e que fez aquele milagre. Quando acontecer a bênção, meu irmão, minha irmã, glorifique o nome do Senhor e diga: o Senhor restaurou meu casamento, amém? O Senhor restaurou minha vida financeira, o Senhor restaurou minha saúde, o Senhor restaurou minha sorte, por isso eu estou como quem sonha, amém? Eu quero ler, terminando, um texto muito proveitoso que está lá no profeta Abacuque. Esse texto, ele é tremendo. Profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Esse texto é maravilhoso. Esse texto para mim é um oásis no deserto, é uma esperança no meio de todas as incertezas, esse alívio para nós quando houver qualquer tipo de insegurança, qualquer tipo de aflição. Abacuque 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Não há nada pior do que o que está descrito aqui no versículo de número 17. A pessoa que passa por essa condição é uma pessoa que está num estreito, num deserto, num infortúnio muito grande. Ainda que tudo isso aconteça, o servo de Deus, ele diz, afirma logo em seguida: todavia, entretanto, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que essa palavra então seja para a sua vida, para você, um remédio, uma bênção, um lenitivo, um óleo fresco que desce sobre nossas cabeças, produzindo bem-estar, salvação e livramento. Quero orar nesse momento e que venhamos então, que possamos trazer diante de Deus, onde você está nos assistindo, na sua casa ou em outro lugar, que você traga agora diante do Senhor, exponha diante do Senhor
a sua vida. Agradeça por essa manhã. Daqui a pouco você vai estar saindo para o trabalho, para a escola, ou está na sua folga, não sei. Mas exponha diante do Senhor esse dia, as conquistas, os alvos, as metas estabelecidas para esse dia. Exponha diante do Senhor algum tipo de limitação, de incerteza, de dúvida. Exponha diante do Senhor e nós vamos orar e abençoá-lo e profetizar nessa manhã. Somos um povo feliz, amém? Um povo feliz, apesar de tudo, nós somos abençoados. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós afirmamos essa alegria que temos em Ti. Às vezes choramos, às vezes, ó Deus, nós sentimos dores, adoecemos por razões diversas, mas tudo isso, ó Deus, não pode nos roubar essa salvação, essa presença do Senhor em cada um de nós. A palavra afirma que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se há alguém que nos assiste agora, Senhor, que passa por alguma situação de adversidade, por algum estreito, alguma provação, algum caos, ó Deus, nós profetizamos libertação. Nós profetizamos, ó Pai, que a Tua alegria há de se manifestar nesta pessoa, Senhor, o abençoando e o livrando e o fortalecendo para a glória do Senhor nosso Deus. Em Cristo Jesus nós oramos e declaramos tudo isso hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, programa O Poder de Deus. O poder de Deus que nos faz pessoas prontas para a batalha, né? E vencemos todas elas para a glória do Senhor. Estamos aqui todos os dias através dessa emissora para abençoá-la. Estamos ali na Igreja Metodista, tá? Todas as quartas, às 20 horas, temos um culto de oração. Você é o nosso convidado para vir louvar o Senhor conosco. Todos os sábados, às 20 horas, é a celebração da mocidade, que tem como tema na contramão dessa sociedade. Você é convidado para estar com a gente, sábados às 20 horas. Terças-feiras, temos meia hora com Jesus. Todas as terças, meio-dia, nos reunimos para louvarmos e orarmos por 30 minutos somente. Se vocês trabalham aqui na região, no centro, e tem esse tempo disponível, vá lá orar com a gente. Todas as terças, meio-dia, você vai lá, você ajoelha, ora, canta e louva, e depois vai para o seu trabalho, vai fazer a sua refeição. Então, as terças, meio-dia, 30 minutos com Jesus. Domingo pela manhã, às 9 da manhã, temos a nossa abençoada escola dominical, com culto às 9 horas até às 10, e depois as salas de aula para várias faixas etárias, crianças, juvenis, jovens, casais, enfim, você vai ter um espaço para aprender a palavra do Senhor. E à noite, às 18 e às 19h30, temos os cultos de adoração, onde você é nosso convidado especial. Tua presença é fortalecedora para todos nós ali. Então, que Deus esteja com todos e abençoe o povo feliz. Que Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele